Salve galera, aqui é o Cidadão X. Eu queria fazer esse vídeo sobre o discurso do Bolsonaro na ONU, aqui dando atenção para as palavras dele. Foram mais de 3.000 palavras, e a própria construção do texto dele, o discurso dele como foi montado, é muito confuso, galera. Foge muitas vezes bem longe do tema principal do encontro. Todo encontro da ONU tem um motivo, tem um tema principal. Nesse ano, nesse encontro específico, era para tratar sobre as condições de clima e meio ambiente. E o Bolsonaro, no seu discurso de mais de 30 minutos, fora do padrão de abertura ali da ONU, de discursos, de palestras, de autoridades, muitas vezes ele passou por temas que não tinham nada a ver com o discurso principal. Então a coisa fica muito confusa. Não sei se é uma estratégia de quem escreveu o discurso, ou se faz parte do objetivo dele, que ficou claro para mim, que era preservar a sua imagem perante o mundo. Na verdade, construir outra imagem. Ele já tinha avisado isso antes, aqui mesmo no Brasil, que tem que construir uma nova imagem, porque ele vem sendo constantemente desmoralizado. Tanto aqui nacionalmente, pela imprensa e pela oposição, como internacionalmente, pelas suas próprias condutas. Então a imagem do Bolsonaro é péssima, é horrível, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Então o que ele quis fazer nesse discurso da ONU? Ele aproveitou a oportunidade, onde o mundo inteiro estava observando o que ele ia dizer, e ficou falando de temas às vezes diversos. Ele só entrou no tema de clima e meio ambiente quando ele falou de Amazônia e mesmo assim distorceu, para levar para o lado de soberania, para respeitar suas decisões quanto ao que ele vai fazer com a Amazônia, para cobrar explicações de outros países, criticar os comentários de outras nações quanto ao como conduzir a preservação na Amazônia, como lidar com os povos nativos. Sabe, ele entrou até nisso, foi distorcido. Mas teve hora que ele estava falando de conspiração socialista, ele começou com isso, aí ele entrou numas de atacar Cuba e Venezuela, aí ele falou de Foro de São Paulo, aí ele foi falar de governo petista, sabe, não tinha nada a ver com ONU, não tinha nada a ver com conferência de clima, meio ambiente, mas o PT e o Fidel Castro, sabe, um negócio totalmente maluco, e dificulta muito pra gente comentar. Porque o texto dele ia e vinha interligando esses assuntos de maneira bizarra. Era um negócio meio louco. Parecia aqueles grupos de WhatsApp de teoria da conspiração, de gente distorcendo a verdade. E o pessoal da direita, parecia o Nando Moura falando, misturado com os caras do MBL, e com uma palestra em live do Olavo de Carvalho. Era uma loucura só. Em outro ponto ele estava falando de segurança pública aqui no Brasil. Depois ele falou de combate à corrupção. Aí ele retorna para a questão da conspiração de esquerda. Aí ele fala de perseguição religiosa. Aí ele fala de fakeada, que ele foi vítima. Sabe, é um negócio muito difícil de você comentar. Seria mais produtivo até fazer em live. O comentário em tempo real do que ele estava fazendo. Mas foi tanta coisa maluca, bizarra, absurda, que até nisso a gente ia perder alguns detalhes importantes. Então eu resolvi separar em 3 temas, eu acho, principais, que o Bolsonaro abordou no seu discurso. Eu acho que eu posso separar na questão da Amazônia, como ele mesmo falou, agora vamos falar de Amazônia, e aí ele entra na Amazônia, e entra em fake news, Índia fake, exploração da Amazônia, soberania, mistura tudo. Aí tem um outro ponto, que ele destaca a conspiração socialista. Ele falou mais de 10 minutos, se você pegar todas as partes que ele entrou nisso, ele falou mais de 10 minutos sobre esse tema, conspiração socialista, conspiração esquerdista, Foro de São Paulo, um negócio totalmente louco, que saudade do Cabo Daciolo nessas horas aí. E o outro ponto, que ele abordou e eu queria destacar para vocês nesse vídeo aqui ainda, foi falar de política pública pessoal dele. Não tinha nada a ver com clima, meio ambiente e ONU. Foi fazer propaganda do seu próprio governo. Eram as políticas públicas dele. É um negócio meio bizarro, meio sem nada a ver, mas ele fez. Então ele começa o seu discurso naquele blá blá blá
de que vai apresentar, né, um novo Brasil para o mundo, né, e muitas vezes ele retoma aquela tese de que o Brasil está sendo mal visto, que a mídia está perseguindo ele, outro tema que ele entrou várias vezes, né, que ele está sendo sempre perseguido, que tem muita crítica contra ele, como se ele estivesse insinuando que o mundo inteiro faz fake news contra ele, que ele não é nada disso que a gente considera, que a gente pensa dele. Mas a imprensa, quando está atacando alguém, ela tem algum motivo, principalmente quando ela está baseada em fatos, em argumentos bem fundamentados. Aí complica para o cara se defender. O máximo que ele pode fazer vocês estão mentindo. Mas aí vem os caras e desmentem ele até nisso. Então ele começa falando de política pública e fake news. Em vários dos temas que ele abordou, independentemente, ele aplicou umas fake news no meio, que era para engordar o discurso dele, como se ele achasse que o resto do mundo é bolsominion, retardado, que nem os eleitores dele aqui, que abraçam tudo e chamam ele de mito, faz sinalzinho de arma e tal. Eu não sei o que ele esperava, mas ele fez. Então é vergonhoso, é patético, nessa necessidade de se autoafirmar, de desconstruir a imagem de vilão que ele tem, ele fica se autoexaltando, olha o meu governo, que eu estou fazendo isso, que eu estou fazendo aquilo. A ONU não tem interesse nenhum em política pública de governo fascista de Bolsonaro. Não para esse tema em si, lá da conferência, mas para ele, foi uma grande oportunidade. Então ele começa falando, do Novo Brasil. Obrigado a Deus pela minha vida, pela missão de presidir o Brasil e pela oportunidade de restabelecer a verdade, o que é bom para todos nós. Senhor Presidente da Assembleia Geral, Tirani Mohamed Bandi, Senhor Secretário-Geral da ONU, Antônio Guterres, chefes de Estado, de governo e de delegação, senhoras e senhores, apresento aos senhores um novo Brasil que ressurge depois de estar à beira do socialismo. Então, para começar, as abordagens estranhas e bizarras do Bolsonaro, falando bem dele próprio, ele começa com uma fake news a respeito de grandes acordos comerciais concluídos, realizados pelo governo dele. Não pode haver liberdade política sem que haja também liberdade econômica. E vice-versa. O livre mercado, as concessões e as privatizações já se fazem presentes hoje no Brasil. Em apenas 8 meses, concluímos os 2 maiores acordos comerciais da história do país. Aqueles firmados entre o Mercosul e a União Europeia, e entre o Mercosul e a Área Europeia de Livre Comércio, o EFTA. Já começa com a mentira. Fake news brava isso daí. Esses grandes acordos comerciais que ele cita, em destaque para o acordo do Mercosul com a União Europeia, estão sendo discutidos há 20 anos. Quer dizer, não tem nada a ver com o Bolsonaro. Ele pegou o finalzinho lá. Ele tirou a foto da assinatura, só isso. Mas ele se apresenta como o cara que fechou o acordo. Sabe, eu não entendo essas coisas. Tá gozando com o pau dos outros. E ele faz isso várias vezes no discurso. Então ele não fechou acordo nenhum. Pelo contrário, galera. Muitas vezes, a conduta do governo Bolsonaro acaba prejudicando a conclusão do acordo, que ainda não foi ratificado. Ainda precisa de algumas aceitações internas nas outras nações para fechar mesmo o acordo. E o que ele vem conduzindo de política pública aqui, em relação a comércio exterior e meio ambiente, acaba com esse acordo. Muitos dos países da União Europeia levam sempre em consideração essa questão de preservação do meio ambiente em relação aos seus acordos comerciais. E usam isso até como moeda de troca. Muitas vezes um país que não preserva o meio ambiente é prejudicado na relação comercial com a União Europeia. Perde o direito de exportar algum produto, determinadas nações deixam de comprar daquela nação que está em desacordo com as diretrizes deles de preservação de meio ambiente. Então o Bolsonaro, na verdade, ele está destruindo o acordo. Porque ele não tem política pública nenhuma de preservação de meio ambiente. Ele tem uma coisa contrária a isso. Quando ele libera, por exemplo, o uso de agrotóxicos, atrapalha o acordo comercial. Quando ele libera o desmatamento, atrapalha o acordo comercial. Não tem uma política de exploração sustentável, equilibrada.
Ele quer saquear e destruir. E isso, cara, é totalmente contrário. Então, essa questão do acordo que ele usou para se exaltar, olha, eu fechei o acordo, é mentira. Além de ser fake news, ele está fazendo exatamente o contrário, né, para a conclusão positiva do acordo. Em outro momento, né, do seu discurso, ele vem falar de Cesare Battisti, né, o terrorista de esquerda italiano que estava aqui no Brasil durante muitos anos, né, tinha um acordo de permanência aqui, e de repente, né, o STF mudou a sua visão sobre o fato, já que não era mais o governo do PT no poder, ele perde a condição, né, de exilado político e tem que fugir do Brasil. Aí ele se torna um foragido, é preso na Bolívia, né, com a atuação da polícia boliviana em conjunto com a Interpol. Não tem nada a ver com o Brasil. Mas o Bolsonaro mostra como se fosse, né, uma vitória do governo dele, como se ele fosse um herói. Seguiremos contribuindo, dentro e fora das Nações Unidas, para a construção de um mundo onde não haja impunidade, esconderijo ou abrigo para criminosos e corruptos. Em meu governo, o terrorista Cesare Battisti fugiu do Brasil, foi preso na Bolívia e extraditado para a Itália. Percebe que é tudo bizarro? Não tem nada a ver com o tema central da conferência da ONU, né, de meio ambiente, clima. Pois ele está falando de prisão de terrorista, que nem foi ele que fez. O Bolsonaro é meio maluco, cara. Né? Mas é a necessidade patética de se autoexaltar, de se autoafirmar, de construir uma imagem de herói, né, para substituir a imagem de vilão que ele tem. Olha lá, prendi o Cesare Battisti. Olha, então ele foi preso por minha causa. É ridículo. É ridículo o que ele está fazendo com a imagem do Brasil, com a imagem do presidente da nação. Em outro momento ele defende a questão da política pública de segurança, né, que é um dos carros-chefes, né, do seu governo, da sua campanha. Bandido bom é bandido morto. Aí ele fala desse jeito aí, ó. Em meu país, tínhamos que fazer algo a respeito dos quase 70 mil homicídios e dos incontáveis crimes violentos que anualmente massacravam a população brasileira. A vida é o mais básico dos direitos humanos. Nossos policiais militares eram o alvo preferencial do crime. Percebe que ele distorce, né, o verdadeiro conteúdo do debate? Novamente não tem nada a ver com o tema da conferência da ONU, mas ele distorce a coisa, né? Ele está jogando para outro lado. O debate é o quê? É repressão policial que gera violência e morte nas comunidades pobres. Não tem morte em condomínio de luxo. E aí ele justifica esses excessos cometidos pelo próprio Estado, né, vitimizando, por exemplo, o policial. Olha, o policial também morre, o policial também é vítima. Então está justificando, já que o policial morre, tem que morrer bandido também. E se no meio dessa guerra aí morrerem inocentes? Paciência. A culpa é de quem? Provavelmente do inocente que estava no lugar errado, na hora errada. Entende isso? Então está falando de política pública de segurança de maneira distorcida lá na ONU, como se a ONU estivesse debatendo esse tema e não estava. De repente, do nada, ele retoma aquela linha de raciocínio da conspiração socialista e exalta o Moro, né, que não tinha nada a ver de novo com a ONU. E aí ele fala do Moro como o herói que combateu os governos de esquerda e acabou com o esquema da conspiração esquerdista. Olha aí. Há pouco, presidentes socialistas que me antecederam desviaram centenas de bilhões de dólares, comprando parte da mídia e parte do parlamento. Tudo por um projeto de poder absoluto. Foram julgados e punidos, graças ao patriotismo, perseverança e coragem de um juiz que é símbolo no meu país, o doutor Sérgio Moro, nosso atual ministro da Justiça e Segurança Pública. Eu fiquei pensando, né, cara, o que dá na cabeça do Bolsonaro para de repente defender o Moro lá na ONU? Sem ninguém perguntar para ele, sem ninguém querer saber desse assunto. Lógico que o assunto está em evidência pelo mundo afora, né, com as revelações do Intercept através da Vaza Jato, que mostrou a corrupção do juiz Moro no processo do Lula, né, que acabou condenando um adversário do Bolsonaro, facilitando a sua vitória. Em troca, ele ganhou o cargo de ministro e a promessa, né, de uma cadeira no STF. Então era um grande esquema corrupto.
E ele vai e fala bem do Moro, que é o herói. Está preservando, inclusive, a Lava Jato, né, de ser transformada numa farsa-jato. E é engraçado que parece que ele foi instruído a fazer isso. Parece até que tem meio que um constrangimento na hora de abordar esse assunto, porque, cara, ninguém está querendo colar com o Moro nesse momento. Ele está muito desmoralizado, ele está muito, né, frágil, está muito evidenciada a sua imagem de corrupto, de vilão. E aí o Bolsonaro do nada fala, não, e o Moro? O Moro é o herói. É interessante por quê? Porque eles pegaram a orientação de alguém, né, nesse momento do discurso. Alguém mandou ele fazer isso. Não é espontâneo. Quem tem interesse em preservar a Lava Jato e preservar o Moro? Provavelmente os patrões do Moro. Quem são os patrões do Moro? É quem fornecia orientações e sustentação para a Lava Jato. A CIA, o FBI, ou seja, os Estados Unidos. Eles são os verdadeiros patrões do Dallagnol, do Moro. Então eles tinham interesse em preservar essa farsa jato aí, porque é através dela que eles conseguiram, né, tomar o pré-sal, conseguiram desvalorizar para adquirir, né, a Petrobras aí muito rapidamente no futuro, né, e colocar o fantoche deles no comando do Brasil. Então se a Lava Jato cair, cai todo o esquema deles. Então tem sim o Bolsonaro uma obrigação com seus chefes, com seus patrões, de preservar a todo custo a Lava Jato. Porque se ela cair, ele cai junto. Outra parte, ele comentou a apreensão, né, recorde de cocaína e drogas durante o seu governo. As apreensões de cocaína e outras drogas atingiram níveis recorde. Hoje o Brasil está mais seguro e ainda mais hospitaleiro. É verdade, né? Inclusive foi preso 39 quilos de cocaína dentro do próprio avião presidencial. Na ida para o G20, sabe, um escândalo mundial. E ele teve coragem, e aí eu respeito isso, de falar de apreensão de drogas. Logo o governo dele. É um negócio bizarro? Mas é vergonhoso. Por exemplo, ele destacou a parte, né, da condição de colônia do Brasil. Onde ele exalta uma política pessoal dele, né, de fazer um acordo de ausência da necessidade de visto para estrangeiros do Brasil. Acabamos de estender a isenção de vistos para países como Estados Unidos, Japão, Austrália e Canadá. Então, um canadense, um japonês, um gringo norte-americano não precisa ter visto para entrar no Brasil. Em contrapartida, o que o Brasil ganhou com isso? Nada. Vai lá nos Estados Unidos, no Canadá ou no Japão sem visto para você ver. Vai lá, para você ver como você é tratado. Mas ele fala isso como se fosse uma vitória do seu governo. Nossa, tá vendo? Olha o que eu fiz. Liberei o visto pra galera de fora. E não ganhou nada em troca. Entende como é patético? Entende ainda mais como não tem nada a ver com a ONU isso daí? É só passando vergonha continuamente. Mas eu acho que uma das melhores partes, né, de política pessoal que ele tentou, né, impor lá no discurso da ONU foi dizer que o seu governo é democrático, que está preservando valores democráticos. O Brasil reafirma seu compromisso intransigente com os mais altos padrões de direitos humanos, com a defesa da democracia e da liberdade de expressão religiosa e de imprensa. É um compromisso que caminha junto com o combate à corrupção e à criminalidade, demandas urgentes da sociedade brasileira. Ele citou, por exemplo, que está preservando a liberdade de expressão. Mentira! Toda hora você vê casos de censura. O cara está devastando a cultura brasileira. Está aplicando filtro de viés ideológico em tudo. Censura toda vez que a imprensa fala mal dele. Critica a imprensa. Critica a mídia, que não é positiva, que não faz campanha para ele. Você não pode vir aqui falar uma verdade do Bolsonaro, que você já está perseguindo ele. Quer dizer, a verdade persegue ele. Justamente gente que mente muito. É verdade. E na sequência, né, tudo isso ele falando em conjunto, né, com outras políticas públicas, né, que são prioridades do governo dele, pelo menos segundo ele, como combate à corrupção, como combate à criminalidade, como respeitar demandas sociais. Que moral tem o Bolsonaro para falar sobre qualquer coisa dessa? Novamente, não tem nada a ver com a ONU isso daí. Mas mesmo assim, ainda que tivesse, que moral ele tem para falar de combate à corrupção? O governo Bolsonaro, cheio de corrupto e imoral, trabalhando junto com ele,
líderes de governo, ministros. Sabe, um negócio ridículo, cara. Você tem lá a Joyce Hasselman, plágio, condenada por plágio. Você tem lá o Onyx Lorenzoni, condenado por Caixa 2. Você tem um ministro do meio ambiente que é condenado por crime ambiental. Sabe? E por aí vai, é nessa loucura. Sem contar a família do Bolsonaro, que é totalmente envolvida com denúncias graves de crime de corrupção. Olha o Flávio Bolsonaro. Olha o que eles estão fazendo para tentar proteger o Flávio Bolsonaro e impedir investigação contra ele. Agora tem denúncias contra o Eduardo Bolsonaro. Tem denúncias contra o Carlos Bolsonaro. Tem denúncias que chegam ao próprio Bolsonaro pai, como chefe da família. E falar de criminalidade, de combate à violência, logo a família do Bolsonaro, que é totalmente ligada e simpática a milícias violentas no Rio de Janeiro, então não tem moral nenhuma. Ele vem falar de demandas sociais. Que demanda social? A única demanda social que ele tem lá é a necessidade de matar pobre. Repressão total contra manifestante, contra gente que está protestando contra o governo, censura, perseguição. Isso aí é demanda social? Desemprego em alta, crise na questão social do país. Muita gente aí sem ter oportunidade, está atacando a educação, não tem saúde, não tem segurança. Que demanda social que ele respeita, cara? Então o Bolsonaro, ele é meio maluco. Mas ele teve essa necessidade patética de se auto-afirmar perante o mundo para mostrar uma imagem de herói que ele não é. Ele é um cara ridículo. E está desesperado por isso. Porque a popularidade dele é muito baixa. Perante o mundo, ninguém respeita o Bolsonaro. Pior agora, depois do discurso. E ele cometeu aí, digamos que esse pecado de um palestrante, onde você foge do tema para se autopromover. É ridículo, cara. Em março, visitamos Washington, onde lançamos uma parceria abrangente e ousada com o governo dos Estados Unidos em todas as áreas, com destaque para a coordenação política e para a cooperação econômica e militar. Aqui ele faz propaganda do seu próprio governo, claramente contaminada pelo viés ideológico que ele respeita, a direita elitista. Então ele fala de uma aliança militar com os Estados Unidos, como se isso fosse ter alguma vantagem para o Brasil. Que aliança militar é essa? Que soberania é essa? Que patriotismo é esse que você treina tropas norte-americanas dentro da selva brasileira? Qual o interesse dos caras em treinar dentro da Amazônia? Qual o interesse do Brasil em entregar a base de Alcântara a troco de nada? Qual o interesse do Brasil em entregar o pré-sal para estatais ou corporações gringas, muitas delas controladas pelos norte-americanos, a troco de nada? Sabe, é ridículo, mas ele exalta isso como se fosse algo positivo. Olha o que eu fiz. Ainda em março, estivemos no Chile, onde foi lançado o ProSul, importante iniciativa para garantir que a América do Sul se consolide como um espaço de democracia e de liberdade. Na sequência, ele viajou até o Chile. Com qual intenção? De falar de acordo comercial? Porra nenhuma. Era o Grupo de Lima se reunindo para receber ordens da CIA para ver como que eles iam invadir a Venezuela. Era isso que eles estavam fazendo no Chile, no encontro dos países do Grupo de Lima. E não perdeu também a oportunidade, já que estava lá, um país de extrema direita, onde tem um ídolo dele, o Pinochet, foi falar bem da ditadura chilena, levou um esculacho do povo chileno como um todo, porque ele estava exaltando o Pinochet. É um ditador sanguinário como todos que o Bolsonaro idolatra, e ainda por cima traficante. Tudo isso porque o Bolsonaro ele respeita muito o viés ideológico nas suas relações exteriores. Então ele não tem passagem livre para conversar com outros países que não estejam de acordo com o esqueminha que ele respeita, as ordens que ele segue. Que é ser colônia do imperialismo norte-americano e seguir a doutrina de extrema-direita evangélica da elite. É isso, cara. Na sequência, visitamos Israel, onde identificamos inúmeras oportunidades de cooperação, em especial na área de tecnologia e segurança. Aí ele vai falar do acordo que ele tem com Israel, que Israel ajudou o Brasil nas tragédias. Ué, se não tinha fogo na Amazônia, como ele mesmo falou, se não era nada disso, o que os militares israelenses vieram fazer aqui para apagar o fogo que não existia?
Qual o acordo que ele tem com os sionistas da cúpula de Israel? De ficar tomando as dores dos caras. Sabe, não faz sentido nenhum. Mas ele exalta isso como uma política positiva do seu governo. Ele faz, inclusive, né, tentar dar um apoio para o Macri, que está sendo devastado na campanha política, né, tentando a reeleição na Argentina, porque o Macri faliu a Argentina com a política neoliberal da economia. E ele tenta mostrar que o Macri é bom, como se ele estivesse tentando salvar o Macri. Tudo isso o cara fez no discurso da ONU. E eu pergunto para vocês, o que é que tem a ver qualquer uma dessas coisas que eu destaquei para você com o discurso da ONU, com clima e meio ambiente? Entendeu a loucura? E já que a essa altura o discurso dele já tinha virado bagunça mesmo, ele estava falando de coisas aleatórias sem sentido, né, muito menos, né, relação com o intuito, o foco do encontro da ONU, ele resolveu falar de perseguição religiosa. É tipicamente a conduta fascista, que tem essa questão de aproximar o governo, né, com o poder religioso. Porque isso dá um poder supremo ao líder dessa nação. É criar uma teocracia. Se você tiver um líder, né, eleito, né, pela massa, né, apoiado pela massa, e ao mesmo tempo amparado pelo poder de Deus, que dá a ele um status divino, ou seja, ele não pode ser questionado, você tem que apoiar ele incondicionalmente, é exatamente a conduta fascista. Então ele faz o apelo, né, da questão religiosa, né, se coloca como vítima, né, relembra até inclusive a fakeada, né, já para fazer uma ligação, como ele sendo vítima de uma conspiração de esquerda, mas graças a Deus, né, ele foi escolhido pelo Senhor Todo-Poderoso, né, para salvar o mundo dessa conspiração. Então ele agradece a Deus por ter sido salvo da fakeada, né, e hoje tem a oportunidade de estar aí colocando Deus e o poder dos homens políticos todos juntos. Cara, isso é fascismo. Todo governo fascista faz isso. Essa união com a religião. Imagina o tanto de pastor que tem aquele monte de fiel alienado que faz cegamente o que eles mandam, seguindo o presidente. Exatamente o que acontece hoje no Brasil. Elegeu esse monte de carrapato corrupto para colocar no poder, elegeu um presidente analfabeto, burro, estúpido, de extrema direita, mas que lá está preservando valores religiosos. São valores religiosos restritos. O valor religioso que ele diz preservar e que se sente perseguido são o clube dos judeus, ou seja, respeitando os interesses sionistas, né, e a extrema evangélica. Qualquer outra religião além dessas não é respeitada por ele. Porque seriam religiões minoritárias, digamos assim. A outra que deveria ter algum tipo de respeito dentro da condição cristã do Brasil, né, dos valores que ele defende, que seria a católica, hoje bate de frente com os interesses do Bolsonaro. Então já também não merece nenhum tipo de espaço. O Brasil vai se tornar uma teocracia radical evangélica sob orientação, né, do clube judeu dos sionistas. E vai ficar lindo, vai ficar maravilhoso isso aqui, cara. Para ateu, para gente que tem religiões alternativas como candomblé, espiritismo. Vai ser legal o embate entre católicos e protestantes. Vai ser maravilhoso o Brasil. Paz total, desenvolvimento. E aí ele finaliza com uma citação bíblica, né, todo esse discurso de merda aleatório dele, né, dizendo que conhecereis a verdade vos libertará. Nossa, um homem que segue a palavra de Deus, os valores cristãos, porra nenhuma. Primeiro que não tem valor cristão nenhum, quem apoia ditador, quem apoia torturador de mulher, de criança. E logo ele falando de conhecer a verdade, o homem fake. É o cara que ganhou a eleição com a fakeada. O cara que vive fazendo, né, de fake news a sua rotina do dia. Sabe? Então não faz sentido conhecereis a verdade. Conhecereis a verdade. O Bolsonaro falando de conhecer a verdade. Sabe? Ó, galera, é o seguinte, o vídeo ficou muito extenso, mas é que foi tão bizarro essas partes aleatórias do discurso dele, e eu nem falei da conspiração socialista e nem falei do esquema, né, de meio ambiente na cabeça do Bolsonaro. Me perdoem pelo tamanho do vídeo, não sei se você assistiu até agora. Me perdoa também se eu deixei escapar alguma coisa, né, absurda que eu deveria ter comentado com vocês aqui, mas realmente foi um discurso ético. Eu achei que merecia a minha atenção, destaque para algumas
né, falas do próprio presidente. Aí eu fiz comentários em cima disso daí, por isso o vídeo ficou um pouco mais longo. Eu tenho a ideia de que esse discurso do Bolsonaro chocou o mundo, como deveria de ser, né, praticado por gente como ele, orientado. Ele mentiu, ele distorceu, ele fez fake news, ele atacou a imprensa, ele atacou a ONU, ele atacou adversários ideológicos, políticos. Ele reforçou, né, aquela ideia de colônia dos Estados Unidos, pagando pau incondicionalmente, que nem uma puta pro Trump. Sabe? Ele fez o que ele sabe fazer de melhor. E foi o pior pro Brasil. Beleza? Valeu.